São 7h33, quase toda semana a gente fala sobre alguma descoberta, sobre alguma ação das nossas universidades estaduais do Paraná. E hoje o TNews recebe o Michel Samarra, que foi diretor de ensino superior até a semana passada e agora foi nomeado coordenador da unidade executiva do Fundo Paraná na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia aos ouvintes da T. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do nosso robusto sistema estadual de ensino superior. E é robusto mesmo porque o Paraná é o estado brasileiro com mais universidades estaduais. São 7, né? O UEL, o EM, o EPG, o UniOeste, Unicentro, a UENP, que é norte do Paraná, e a Unespar. Qual que é o impacto disso no acesso ao ensino superior e também no desenvolvimento do estado? Na realidade, a gente pode medir o desenvolvimento de um estado por essa relação com os centros de produção de conhecimento, com a academia, né? Se você perceber, os estados mais desenvolvidos, normalmente, eles estão associados a um sistema mais robusto de ensino superior e produção do conhecimento. Então, todas as regiões, e o Paraná tem uma peculiaridade, que o nosso sistema se desenvolveu para o interior do estado. Então, se você olhar para a região de Londrina, a região de Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, elas estão associadas ao fato de nós termos uma estrutura de produção de conhecimento e de formação profissional muito robusta. E é por isso que a gente associa, né, a formação técnica profissional, a produção do conhecimento ao que a gente chama de tecido produtivo mais elaborado. Então, tem o melhor IDH essas regiões, tem a exportação com maior valor agregado são dessas regiões. Então, ter uma universidade, ter a produção do conhecimento, né, regionalizada, como o Paraná tem, é uma potência. Isso também pauta cursos, ações, projetos de pesquisa e extensão? Pergunto por quê? Você falou, é bem interessante esse ponto, né? Se a gente for pensar em São Paulo, as estaduais estão na capital. Não todas, né? A gente tem universidades fora, mas aqui a gente tem elas em diferentes regiões, né? O que se ensina, isso é influenciado pelas características regionais? Porque a inserção regional, ela define a forma com que você organiza a extensão universitária, o ensino, a pesquisa. Nós temos pesquisas recentes mostrando que os egressos das nossas universidades têm uma inserção regional muito forte. Algumas áreas como licenciatura, por exemplo, 90% da mão de obra formada pelas nossas universidades ficam nas regiões de formação. Então isso é uma contribuição determinante para essa organização do setor produtivo, né, dos órgãos de governo. A gente tem muitos egressos que estão no sistema de ensino básico, né, que se formaram em nossas universidades e dão aula nessas regiões. Então é uma relação... O território, né, a formação acadêmica e a pesquisa, elas estão interrelacionadas. Legal, às vezes a gente traz notícias sobre instalação de plantas industriais ou a chegada de uma empresa, de uma multinacional que escolhe o Paraná, e normalmente eles falam da questão logística, né, de escoamento, de proximidade com o Porto de Paranaguá, ou de estradas que fazem essa conexão de forma efetiva e tal, e muitas vezes citam o fato de ter um campus universitário naquela região. As universidades, elas contribuem, ao seu ver, de alguma forma, para a escolha do Paraná para a instalação de indústrias? São determinantes nesse sentido, né? Toda a alocação industrial, ela leva em consideração esses aspectos que você falou, né? A logística é importante, sem dúvida, a estrutura tributária também é importante nessa decisão, mas é fundamental a qualificação da mão de obra, né? Porque essa formação, essa oferta é o que determina a qualidade dos produtos que essas empresas ofertam, ela determina o aspecto gerencial, né? Porque todas as empresas, e as empresas mais modernas, exigem de um profissional uma capacidade de solução de problemas complexos, né? E nós temos nas nossas universidades, como elas concentram a maior parte da produção do conhecimento, e para produzir conhecimento você precisa de um treinamento muito específico, né? Que é você ter capacidade crítica de solucionar problemas complexos, né? Ter resiliência no aprendizado, na aplicação das técnicas que são ensinadas. Então, uma empresa depende essencialmente da formação desse profissional qualificado e
como 95% da ciência do Brasil e do Paraná são produzidas dentro das nossas universidades, a gente forma, além de cientistas, né, a gente forma uma mão de obra extremamente qualificada para dar suporte para o desenvolvimento econômico e para melhorar a competitividade do Estado. A gente tem exemplos aqui no Paraná de parcerias entre as universidades e indústrias e empresas do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Como se dá essa parceria durante, não dos profissionais já formados, mas desses estudantes, desses pesquisadores que estão atuando dentro da universidade e a iniciativa privada? Essa é uma questão estratégica que você toca, Roberto, porque diferente de outros países, muitas vezes a gente olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, olha para a Ásia, e existe um modelo de interação entre setor privado e academia, universidades, né? O Brasil tem uma característica em que ainda o setor privado investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Então, as nossas pequenas e médias empresas dependem muito da produção dos ativos científicos que nós temos dentro das nossas universidades. E o Paraná tem vários programas, eu vou citar um deles aqui, que é o programa da AGUNI, que é uma agência universitária de inovação, que ele faz essa ponte entre as demandas do mercado, das empresas, do setor público, do terceiro setor, com os ativos científicos dentro da universidade. Então, hoje no estado nós temos pelo menos 65 projetos, né, que estão espalhados pelo estado, onde as universidades e seus pesquisadores estão se debruçando por problemas muito concretos para solucionar entraves. E eu posso dar um exemplo. Aqui na região de Cerro Azul, a região que produz Pocã, é uma região em que um problema que surgiu, que hoje o EPG está tratando dele, é o amargor do suco, que não conseguiu ser superado tecnicamente na indústria, porque isso limita o invase e a distribuição de suco de Pocã para o mundo. Tá? E isso tem um impacto enorme na cadeia de produção para pequenos produtores. Então o EPG se debruçou, está trabalhando nesse sentido. Muito possivelmente nós devemos ter uma solução no curto prazo e vamos destravar uma cadeia produtiva que até então era produto vendido in natura, né, sem possibilidade de você exportar, sem atingir outros mercados, porque tecnicamente não se conseguia resolver o problema do amargor desse suco. Então, é só a gente pensar, né, como é difícil fazer o suco caseiro, né, de Pocã, porque fica amargo mesmo, né? Então, o mesmo desafio é o desafio do produtor, isso, né? E isso é um exemplo da ciência impactando diretamente na organização produtiva e na vida das pessoas, no bem-estar das pessoas. Pensa nessa quantidade de pequenos produtores tendo a possibilidade de deslocar no tempo, né, a venda dos seus produtos, transformando ele em suco na indústria, né? Isso que aconteceu com a laranja, que enriqueceu regiões no interior de São Paulo, aqui no Paraná. Essa é a função dessa aproximação que a gente chama de tríplice hélice, né? Governo, universidades e setor privado. Eu vou citar aqui uma outra, na verdade, uma notícia, acho que eu já vi mais de uma vez, né, o desenvolvimento de produtos para uso médico com a base de tilápia, que é uma produção bem paranaense, né, e que tem ali um gel que foi desenvolvido pelo EPG, que está sendo usado para tratar feridas de animais. Então, tem também essas conexões, às vezes, de uma produção que é uma produção do campo, ou uma produção como a cultura, né, da tilápia, e uma conexão que é até inesperada, né, de se criar um produto de uso medicinal. Exatamente. E além desse exemplo, nós temos milhares de outros exemplos de pesquisas que se ligam diretamente com reutilização de produtos, aplicação em novas áreas, né? Nós temos na área da agricultura bioinsumos sendo desenvolvidos, né, para substituir produtos químicos. Nós temos repovoamento, por exemplo, de peixes nos rios do Paraná, com tecnologia desenvolvida dentro das nossas universidades, também nas universidades federais que nós apoiamos aqui pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desenvolvimento da maricultura, desenvolvimento de protocolos médicos e na área de saúde. Um exemplo interessantíssimo que é aqui na Unicentro, na região de Guarapuava, que nós temos um centro de pesquisa genômica, né, fazendo mapeamento do genoma daquela população para poder personalizar, para poder individualizar mais os tratamentos, né, no aspecto do câncer, por exemplo, né, saber se uma pessoa está reagindo ou não a um medicamento e por que isso acontece, né? Nós temos vários exemplos
Nós poderíamos passar o dia falando de milhares de projetos que são desenvolvidos dentro das nossas universidades e que impactam diretamente a vida e a qualidade de vida das pessoas. E algo que pode ser reproduzido depois em outras cidades, né? Que serve como um exemplo para que seja repetido, né? No agronegócio, a gente tem falado muito sobre tecnologia no agronegócio ultimamente, né? A chegada da internet no campo e tal. Como isso aproxima ainda mais as universidades, porque a gente tem, né, uma conexão entre as universidades do interior aqui e o agro, com relação a essa questão da inovação e tecnologia. O agro, na realidade, pela dinâmica que ele tem, primeiro o agro brasileiro se constituiu nessa potência que porque nós tivemos ao longo dos anos uma pesquisa muito consolidada, a Embrapa, as universidades, né, fizeram com que esse nosso setor fosse muito competitivo internacionalmente. Dentro das nossas universidades, nós temos pesquisas desde a área de drones, aplicação de produtos com alta precisão, temos os fungicidas. O Paraná hoje, para você ter uma ideia, tem o maior programa de agricultura orgânica do Brasil, e são as nossas universidades que fazem um processo de certificação. Isso é um conjunto de ações que fazem com que cada vez mais o nosso agronegócio, a nossa agricultura familiar se desenvolva, ganhem espaços de mercado, né, consigam fazer com que o nosso produto se insira de forma mais competitiva nos mercados internacionais. A produção de conhecimento é determinante em qualquer área. Muitas vezes as pessoas olham para os investimentos e tratam eles como se fossem despesas, né? Mas o que a gente gasta com o sistema estadual, né, o investimento que se faz é exatamente para impactar as cadeias de produção e impactar a vida das pessoas do ponto de vista do bem-estar social, né? As universidades do Paraná têm se destacado em rankings, não só nacionais, mas também globais, né, de ensino superior, e recentemente foi divulgado um percentual interessante sobre o aumento do número de professores doutores nas universidades paranaenses, um aumento de 26%. Aí tenho aqui que são hoje 6.127 doutores, 1.342 mestres. Esses números são superiores à média nacional, e já pergunto também de que forma o Estado impulsiona essa formação dos professores universitários. Em termos de média, o Paraná está avançando muito bem em relação às universidades estaduais, né? Nós temos uma proximidade muito com São Paulo, Rio de Janeiro, que são estados que investem muito também na qualificação profissional, na qualificação dos seus professores. Agora, o segundo aspecto o que o governo do estado faz, são duas vertentes, né? Uma é o investimento no professor, que é o coração da universidade. Um investimento no sentido de ter uma política de carreira, né, que permita as pessoas se afastarem para treinamento, para qualificação. E uma segunda ação foi a Lei Geral das Universidades, que nós propusemos lá em 2021, que foi aprovada, que possibilitou a retomada dos concursos públicos de forma regular, né, permanente, e isso faz com que a captação de talentos no mercado possibilite a gente aumentar com maior velocidade o número de doutores dentro da sala de aula, dentro dos laboratórios. Isso é determinante, porque doutor é o grau mais elevado e mais complexo de formação acadêmica, né? É ali que o indivíduo se torna efetivamente um pesquisador completo, né? Que tem resiliência, que tem capacidade crítica de resolver problemas complexos, de propor soluções a situações complexas. Então, por isso que as universidades públicas estão ranqueadas sempre, né, nos melhores rankings mundiais. As nossas universidades pontuam, estão aparecendo nas melhores posições, porque a qualificação do nosso profissional, dos nossos professores, pesquisadores, é o coração dessa estrutura, e a gente faz questão, é inegociável para o Estado fazer esses investimentos nessa qualificação. É por isso que as nossas universidades têm uma procura maior, têm um índice maior de concluintes, né, e de matrículas. Se você comparar com o setor privado, nós temos um índice de evasão muito forte no setor privado ainda. Ainda é um aspecto que é uma oportunidade de evolução para o setor privado, né, que oferece ensino superior, mas as nossas universidades se colocam aí numa posição bastante boa no que diz respeito à qualidade do ensino, né? São 7h48, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para o intervalo, mas já voltamos para concluir a conversa.
São 7h50. Hoje a conversa aqui no estúdio é sobre as universidades estaduais do Paraná. Está aqui o coordenador da unidade executiva do Fundo Paraná, que atua na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Michel Samarra. Vamos falar um pouquinho sobre o Prova Mais Paraná Mais, né, que acontece nessa semana. O que é, para quem não conhece e não entende ainda o que é Prova Paraná Mais? Essa prova é um programa conjunto da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ela é uma reserva de 20% das vagas da universidade para os estudantes de escolas públicas do Paraná. Então, o estudante nós temos várias formas de ingresso, né, nas nossas universidades. O vestibular, os processos seletivos, seriados, e temos a Prova Paraná Mais, que é uma forma de a gente trazer os estudantes da escola pública para um processo de seleção próprio, né? Muitas vezes os nossos estudantes do ensino público do Paraná não sabem que as nossas universidades são gratuitas, né? Às vezes têm dúvidas em relação à forma com que se ingressa na universidade. E esse trabalho que a Secretaria de Estado da Educação tem desenvolvido em parceria conosco tem ampliado esse conhecimento e, além disso, tem colocado uma fatia das vagas à disposição desses alunos, né? Hoje nós temos a maioria dos estudantes das nossas universidades estaduais são oriundos de escola pública, né? Nós temos um perfil feminino dos nossos estudantes, a maioria dos alunos são mulheres. E o Prova Paraná Mais ele é um programa inédito no Brasil, não existe nenhum outro programa com essa característica. E nós temos um sistema facilitado para dar continuidade para o ensino público, né, para os estudantes do ensino público, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, né, que são excluídos historicamente do acesso à universidade. Então, o Paraná democratiza com esse programa o acesso às universidades para os estudantes da nossa rede de ensino básico público do Estado. Eu ia até perguntar isso, né, se é inspirado em algum outro programa, mas então é algo que surge aqui, que talvez inspire outras iniciativas no Brasil. É como se fosse um Enem estadual? Ele tem um pouco dessa característica, né, de ter uma avaliação prévia, né, que cria uma pontuação para o estudante e ele entra buscando o curso do seu interesse conforme a sua pontuação. Então ele tem um pouco dessa característica de processo seriado, né, de seleção para ingresso. Todos fazem ou só os que se inscrevem para fazer? Na realidade nós temos o pessoal que está no terceiro ano, né, do ensino médio, aí, do antigo ensino médio, ensino fundamental. É o ensino médio. O nosso era o científico, né? Eles se inscrevem, né? Há uma grande campanha que a Secretaria de Estado da Educação faz, né, de convencimento, de divulgação. Esse ano nós temos quase 100 mil alunos inscritos para essa seleção. Eles passam por essas provas e aí vão selecionando duas opções para poder escolher o curso da sua preferência. Nós temos em todas as universidades a possibilidade desse acesso, em diferentes áreas do conhecimento, licenciaturas, bacharelados, né? Curso da área de saúde, agrárias. É um processo de democratização que eu acho que nós devemos servir de exemplo para o resto do país. E que acaba também facilitando que os estudantes paranaenses fiquem no Paraná, né? Então acaba dando para eles uma oportunidade maior de não precisar sair do estado, né? De estudar dentro do próprio Paraná, de repente na sua própria região, já que a gente tem 7 universidades, né, espalhadas. Com relação a cursos, né? Como que está previsto para o ano que vem? Vai ter ampliação dos cursos nas universidades? Como é que está essa organização de expansão aí das universidades para os próximos anos? Nós temos permanentemente abertura de cursos. As nossas universidades elas ganharam autonomia, né, com a Lei Geral das Universidades, de poder reorganizar os seus cursos, né, e poder fazer novas ofertas. Nós já temos aproximadamente quase de 2021 para cá, quase 20 cursos novos, né, das nossas universidades. Temos a perspectiva nesse próximo ano aí algo em torno de mais 10 cursos. Mas a nossa preocupação, efetivamente, como sistema, é menos a ampliação e mais a verticalização da formação dos nossos acadêmicos, né, com a ampliação dos cursos de mestrado, doutorado.
E ao longo do tempo a gente vem conseguindo ampliar. Nós temos aproximadamente aí 4 mil alunos de mestrado, algo em torno de 3 mil alunos de doutorado. O nosso sistema é muito potente na formação do que a gente chama tecnicamente de stricto sensu, né? Que é uma formação de alta qualidade para pesquisa, mestrados e doutorados profissionais também, voltados para demandas específicas da sociedade. E é essa a nossa preocupação, né? Verticalizar com qualidade e fazer com que os cursos já estabelecidos eles tenham a manutenção dos seus índices de qualidade e desempenho, e possa as universidades, né, conforme as demandas do seu tempo, nós temos uma base tecnológica em transformação, a sociedade tem a sua base tecnológica mudando com muita rapidez. Então nós já vemos as nossas universidades ofertando cursos na área de inteligência artificial, na área de análise de dados, né? Então a universidade tem essa possibilidade e esse sempre é um grande desafio, né? Alinhar a formação com as demandas sociais contemporâneas, né? Então, a avaliação é que entre as opções de graduação a gente já está bem servido, vamos dizer assim, de uma forma mais, né, simples. A gente tem as graduações mais necessárias, a oferta delas hoje com os cursos de graduação, e a intenção agora é que a gente tenha mais oferta de pós-graduação, é isso? É isso, exatamente isso. Mas nós temos ainda um desafio que é reter os nossos alunos nos cursos já existentes, né? Principalmente nas licenciaturas, que são estratégicas para o ensino, né, no Paraná. Nós temos que fazer com que os melhores talentos hoje consigam ensinar as gerações futuras, né? E as licenciaturas são determinantes para isso. Então, e é um desafio, né? É um desafio em função de um mercado, né? De uma profissão que muitas vezes não se sente valorizada, que é a do professor, mas que é absolutamente essencial, né? Você toca no aspecto determinante, é isso, é valorização da carreira, tanto do ponto de vista remuneratório, mas também de sensação de pertencimento, de reconhecimento, né, que o professor é uma figura determinante para o desenvolvimento social, econômico de uma nação. Se você olha para os países asiáticos, para os países europeus, você tem uma deferência ao professor. O professor é uma figura central, né, para o desenvolvimento do país. E a gente precisa consolidar essa ideia, né, e nós temos alguns programas que a gente vem desenvolvendo para consolidar essa percepção, e muito também é da narrativa que se estabelece, né, na forma de comunicar a importância dessa figura que é transformadora de vidas, transformadora da realidade, que é o professor. São 7h58. A gente já vai se encaminhando aqui para o final da entrevista. Eu conversei com o Michel Samarra, ele está representando a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Recentemente assumiu, foi nomeado aí coordenador da unidade executiva do Fundo Paraná da Secretaria. Quero agradecer a tua presença, a entrevista. Um bom dia. Bom dia, obrigado por ter oportunizado esse espaço para a gente debater um tema tão essencial para a vida dos paranaenses e dos brasileiros, que é o ensino superior. Legal, essa conversa fica disponível no nosso canal no YouTube, o TNews no Ar. Os ouvintes que ainda não estão inscritos, se inscrevam lá, TNews no Ar, dentro do YouTube, com todas as entrevistas disponíveis lá, também as transmissões ao vivo. E lembrando que ali a gente tem algumas playlists, inclusive, com o nosso quadro Alma T, também com as entrevistas, também com os contos de sexta-feira, para vocês acessarem e compartilharem com os amigos e com a família. Eu vou encerrando o TNews de hoje por aqui. Obrigada aos ouvintes pela audiência. Amanhã às 6:50 eu volto com mais notícias. Até lá.